receber uma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre o propósito da igreja. Eu gostaria que você desse um abraço aí gostoso na sua Bíblia. Se você se sente à vontade, você vai declarar junto comigo: esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Você que crê e concorda, aplaude esse Deus maravilhoso, bendito, soberano, excelso. A Ele toda a honra, toda a glória, louvor, adoração, soberania, majestade. Só Ele é digno. Aleluia, aleluia. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, muito rico, que com certeza pode ser base para vários temas. Mas eu quero pensar em particular sobre o propósito da igreja, o propósito de sermos igreja, o propósito que Deus estabeleceu para a igreja aqui na terra. Porém, antes de entrar no propósito propriamente dito da igreja, para que a igreja está aqui, eu quero compartilhar algumas coisas que não são o propósito da igreja. E dentro desse contexto, há algumas verdades poderosas que eu quero compartilhar contigo. Imagine a situação: um homem que todos os dias era levado por algumas pessoas e posto num determinado lugar para mendigar, para pedir esmola. Todos os dias aquele homem ia para ali, para que as pessoas que entrassem no templo, na esperança de receber alguma esmola ali, ele pudesse tirar algum sustento. Ano após ano, ali o tempo se passando, e ele naquela circunstância. No determinado momento, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, passam por aquele lugar e se deparam com aquele homem. O texto diz que Pedro e João, eles olham firmemente nos olhos daquele homem. E aquele homem, então, no momento, ele gera uma expectativa de receber o que? Uma esmola. Eu quero dizer para você, não se escandalize. O propósito da igreja não é dar esmola. Repita assim comigo: o propósito da igreja não é, nunca foi e nunca será de dar esmolas. Porque o propósito da igreja não é dar esmolas, porque a esmola, ela perpetua a miséria. Repita assim comigo: a esmola perpetua a miséria. A esmola, ela promove muito mais o que dar a esmola do que aquele que a recebe. Quando você mantém alguém no nível, quando você dá esmola a uma pessoa, mantendo essa pessoa no nível da esmola, ela não vai se mover para outro nível, porque ela se acostuma com o nível de esmola. Pastor, a igreja não dá esmola, Jesus não dá, não há nenhum versículo bíblico, nenhuma referência bíblica de Jesus dando esmola, dos discípulos dando esmola. Pastor, como
assim? Todos os mendigos, todos os pedintes, todos os mendigantes, todos os miseráveis, todas as pessoas desfavorecidas que foram alcançadas, tocadas por Jesus ou pelos discípulos, deixaram de pedir esmola, porque esmola não receberam. Você está aqui ou não? Amém ou não amém? A cultura judaica, eles já tinham uma prática de ajudar o menos favorecido, chamada tzedakah. Depois você pode pesquisar a respeito disso. O que era o tzedakah? Era uma porcentagem que eles tiravam já como parte da sua própria cultura, em aproximadamente 10%. Não era o dízimo, não era o dízimo. Alguns tiravam 5, outros 10, outros 20. Quanto mais generosa a pessoa, mais ela separava o tzedakah. E o tzedakah não era visto como uma boa ação, não era visto como uma caridade, mas o tzedakah literalmente significava, ou significa, fazer justiça. Então, quando ele estava dando o tzedakah para ajudar alguém, ele não estava dando uma esmola, ele dava uma contribuição, obviamente que era voluntária, e que muitas vezes a pessoa nem sabia quem havia dado, porque quanto mais oculto era o tzedakah, mais honra a pessoa sentia ter. Por quê? Porque quando aquele que recebia a ajuda não sabia de onde vinha ou de quem a deu, ele atribuía completamente aquele favor a Deus. Quantos estão entendendo? Hoje nós vemos pessoas dando esmola e tirando selfie com o mendigo. Não é para promover o mendigo, é para promover a pessoa. Olha aqui, eu estou dando sopão à noite. Olha aqui, eu estou dando um cobertor. Olha aqui, eu estou jogando uma moedinha, hein? Veja, eu não estou dizendo que você não pode ou não deve dar esmola. Estou dizendo que esse não é o propósito da igreja. Alô? Por quê? Porque essa é uma mentalidade romana. Você está aqui ou não? Não é uma mentalidade judaica, cristã. É uma mentalidade romana. Você está aqui ou não? Talvez você diga assim, mas pastor, um dia Jesus falou assim para os discípulos: dai-lhes vós de comer. É verdade. Mas para quem Jesus falou aquilo? Para mendigantes, pedintes? Não. Para uma multidão que faminta o ouvia. Uma multidão que o estava acompanhando pelo menos por uns 3 dias. Aí chegou um momento, essa multidão está seguindo Jesus por todos os lados, e aí não tem comida. Já era tarde. Os discípulos disseram assim: Senhor, despede para que eles se virem por aí e comprem comida. Aí Jesus, para prová-los, disse: dai-lhe vós de comer, vocês mesmos vão alimentá-los. Jesus já sabia o que ia acontecer. E alguém vai então, apresenta os pães e os peixes. Ó Senhor, alguém aqui deixou 5 pães e 2 peixinhos. Mas André e Filipe, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus pega aqueles pães, aquele peixe, apresenta a Deus, manda as pessoas se sentarem e distribui aquela alimentação, e eles comeram até se fartar. Ali Jesus não fez uma ação social, ou no sentido de dar esmola. Quantos entendem? Amém ou não amém? Pastor, o senhor quer dizer com isso que a igreja não deve ajudar, não deve dar soco? Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que esse não é o propósito da igreja. Alô? Pois não vai dizer, por exemplo, pastorino é contra a gente ajudar os necessitados. Não, de forma alguma. Participei de um grupo lá no seminário na época, chamado Missão Cares, e um dos propósitos era ir a lugar carentes para ajudar os menos favorecidos. Não é nada contra isso, porque às vezes as pessoas usam isso como a bandeira da igreja. Você está entendendo ou não? Amém ou não amém?
Você está aqui? Então, se o propósito não é da esmola, preciso discernir aqui algumas coisas com você. Essa palavra tzedeká, e eu quero ler algo que não são das minhas palavras, que diz assim: a palavra tzedeká em hebraico significa na realidade um ato de justiça. Dar tzedeká é algo que devemos fazer não como um ato de bondade, mas como um dever e obrigação, tal como pagar uma dívida. Ou seja, Pedro e João, Jesus, todos os discípulos, sem exceção, eram judeus. Todos eles também eram homens, de alguma forma, eles eram religiosos, não no sentido pejorativo da coisa, mas no melhor sentido que você possa imaginar. Eram pescadores, mas eram pescadores que acreditavam no Messias, que aguardavam o Messias. Era um coletor de impostos, mas era um coletor de impostos que, quando Levi, por exemplo, ouviu o chamado de Jesus, ele não pensou duas vezes. Ele não tinha o seu coração no dinheiro, ele tinha o coração no chamado. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que esses homens, eles praticavam a tzedeká. Tudo bem? Amém ou não amém? Eles não, por exemplo, eles não tiravam o dízimo e davam aos pobres, porque hoje algumas pessoas, para aliviar a consciência, o que elas fazem? Elas pegam a parte que é de Deus e querem fazer o tzedeká com aquilo que é de Deus. Não, o que é de Deus deve ir para onde? Para a casa do tesouro. Você está aqui ou não? Então eu não posso pegar o dízimo que não me pertence, que pertence a Deus, e fazer justiça. Não, o dízimo é para construir casa, o dízimo é para alimentar os menos favorecidos. O dízimo ele vem para a casa do tesouro. E se houver a possibilidade e a necessidade de fazer tal coisa, pode ser feito. Mas esse não é o propósito. Quantos entenderam? Amém ou não amém? Você está aqui? Um outro propósito da igreja, entendam, que não é propósito da igreja. Muitas pessoas confundem. A igreja não foi instituída na terra para honrar ou fazer ou satisfazer as expectativas do homem. A igreja não foi estabelecida para satisfazer as expectativas de ninguém, a não ser de Deus. Jesus veio a essa terra e ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, ou vontade de ninguém, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim cumprir as expectativas do meu Pai. Então a igreja foi estabelecida para cumprir as expectativas, as prerrogativas, aquilo que o próprio Deus criou para que ela fizesse. Então, quando eu olho para a vida de Pedro e João nesse texto, eles dizem: olha, eu não tenho ouro nem prata, ou seja, nós não vamos te dar esmola. Eu sei que você tem uma expectativa, a sua expectativa é uma esmola, mas nós não vamos cumprir a sua expectativa. E você já ouviu a respeito disso? Por quê? Porque o propósito da igreja é mais poderoso do que a expectativa do homem. Repita assim comigo: o propósito da igreja é mais poderoso, é mais nobre do que a expectativa do homem. Então, se eles saíssem, acordassem pensando: bom, hoje eu vou honrar a expectativa de uma pessoa, de 10, de 30, não, hoje eu vou honrar a expectativa de Deus. E como eu honro a expectativa de Deus? Cumprindo o meu propósito da igreja. Você está aqui? Então, havia uma expectativa no coração daquele pedinte: eu vou receber uma esmola. E Pedro e João: não temos ouro, não temos prata, não vamos cumprir a sua expectativa. E a gente sabe que Deus quer ir além das nossas expectativas. Você já ouviu a respeito de Zaqueu? A expectativa de Zaqueu era qual? Ver Deus, ver Jesus. Então Jesus está passando, olha para Zaqueu
podia dizer assim: Zaqueu, eis que a tua expectativa foi cumprida, tchau, tchau. Agora pergunto-vos, dizei-me, se Jesus tivesse apenas cumprido a expectativa de Zaqueu, será que ele teria se arrependido a ponto de dizer: Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais? Se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Será que ele teria o seu caráter transformado apenas vendo Jesus? Será que ele teria uma experiência de transformação, de conversão, apenas vendo Jesus? Provavelmente não. Mas como Jesus estava interessado em ir além da expectativa de Zaqueu, ele disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém repousar em sua casa. Ou seja, Zaqueu, eu vou além das suas expectativas. Então eu e você precisamos aprender que nós não podemos colocar as expectativas nas pessoas ou nas coisas, mas devemos colocar as expectativas em Deus. Assim como a nossa preocupação não deve ser com a expectativa do outro, mas com a expectativa de Deus. Então preocupar-me com a expectativa de Deus é de fato preocupar-me com o meu propósito nesta terra, com o propósito da igreja, com aquilo que a igreja foi estabelecida para fazer. Deus espera que eu faça isso, ou então eu vou fazer exatamente isso. Aquele homem esperava uma esmola, mas eu não vou dar uma esmola, eu vou dar muito mais que uma esmola. Zaqueu queria apenas ver Jesus, mas Jesus não queria apenas ser contemplado por Zaqueu, ele queria tocar Zaqueu, tocar no coração, tocar no seu caráter. E foi exatamente o que aconteceu na casa de Zaqueu. Então, número 1, a igreja, ela não tem o propósito de dar esmolas. Isso não significa que ela não possa fazê-lo. Quando eu falo de propósito, eu falo de prioridade, daquilo que é mais importante. Quando estão entendendo, digam glória a Deus. Se você está entendendo, eu diga glória a Deus. Segundo, a igreja não foi estabelecida na terra para cumprir as expectativas do homem. Porque quando você entra por aquela porta, você pode entrar com uma expectativa diferente do irmão A e do irmão B. Imagina se quem estivesse aqui dirigindo um cântico, lembra assim: meu irmão, qual hino que você gostaria de cantar hoje? Eu estava na expectativa de que fosse aquele, se Deus quiser, Ele é Deus. E você, qual é a sua expectativa, irmão Morião? Eu queria aquele, mas quem vai apagar o céu? Você, irmão, eu queria sabor de mel. Eu queria cantar aquela música, aquela do Titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não, na verdade eu queria cantar aquela do Roberto. Oh Deus, estou aqui. Você pode vir com várias expectativas, mas não significa que elas devem ser o quê? Honradas. Quantos entendem? Mas quando você coloca a sua expectativa em Deus, você é poderoso, Senhor, seja o que for, venha o que vier, se é da tua parte, eu recebo. Estou fechado contigo, Senhor. Glória a Deus. Então, segure aí o teu coração, irmãos, porque tem uma jovem bonita aqui. Qual é o seu nome? Lorena. Deus te abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O propósito da igreja também não é, escute isso, que pastor? Pregar ideologias. A igreja não foi estabelecida na terra para pregar ideologias.
ela foi estabelecida na terra para pregar o reino de Deus, para anunciar a Jesus Cristo, anunciar a salvação, o dia do Senhor. Pastor, e o que é ideologia? Bom, literalmente, se você buscar lá no Pai Google de Achalá, você vai encontrar algo do tipo: ideologia, ciência proposta pelo filósofo francês Destutt de Tracy, 1754 a 1836, que atribuiu a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. Atribuiu a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. Ou seja, eu percebo, eu analiso, eu concluo, dali vem algo ideal. Segunda definição vem do marxismo. Marxismo, totalidade das formas de consciência social, o que abrange o sistema de ideias que legitima o poder econômico da classe dominante, ideologia burguesa, por exemplo, e o que expressa os interesses revolucionários da classe dominada, ideologia proletária ou socialista. Então, a igreja não foi chamada para implementar, para pregar, para disseminar, proclamar uma ideologia. O problema é que hoje, isso é muito sério, pastores, pastor Sérgio, pastor Walter, pastor Marildo, pastor Adriana, tem mais algum pastor aqui? Tem alguns que ainda não foram consagrados, mas pastores, amigos e irmãos, prestem atenção. Existem pessoas que até bem intencionadas querem casar o cristianismo, por exemplo, com o marxismo. Querem casar a religião cristã, ou a fé cristã, ou os princípios cristãos, com o marxismo, na sua forma comunista ou socialista. Alguns até declaram que Jesus foi comunista, que Paulo tinha um discurso socialista. Mas quando você vai para a Bíblia de fato, o próprio Senhor Jesus, ele já falava, por exemplo, da meritocracia. Ele conta a parábola dos talentos. Você sabe que os talentos eram, na verdade, muito dinheiro, em prata ou em ouro, depende, talento de ouro ou talento de prata. Um servo ganhou 5, o outro ganhou 2 e o outro ganhou 1. O que ganhou 5 produziu mais 5, 10. O que ganhou 2 produziu mais 2, 4. O que ganhou 1 escondeu. Quando o Senhor chega, fala para ele: o que você fez? Cadê o talento? Bom, eu fiquei com medo e tal, então eu escondi. E na parábola o Senhor Jesus diz assim: por que você não pegou esse talento e deu aos banqueiros para que eles que pudessem render juros? Você está aqui ou não? Está aqui, Verônica? Se fosse no socialismo, ele dizia assim: bom, então faz o seguinte, 10 com 5 dá quanto? 15. Mais 1, 16. Pega os 16 e divide por 3. Fica tudo certo. Porque a gente vai, então, nós vamos socializar o lucro. O lucro dele é o meu lucro. Pastor, eu não estou entendendo muito bem essa palavra. Temos universitários aqui? Faz um sinal de vida aí, por favor. Glória a Deus. Temos aspirantes a uma faculdade, alguma coisa assim, alguém que está tentando entrar.
Faz um sinal aí. 1, 2, ok. Várias pessoas aqui, ok. Então, com certeza você já ouviu falar de Karl Marx. Esse cidadão, ele foi praticamente endeusado pela esquerda. E quando você vê a história dele, você pode baixar lá no Pai Google, deixa lá, e pesquisar em várias fontes. Foi um camarada que não gostava de trabalhar, era um camarada preguiçoso, desleixado, teve 7 filhos, a maioria morreu. Se eu não me engano, 3 morreram de fome, 2 suicidaram. A vida dele melhorou um pouco quando a esposa recebeu uma herança. E aí, quando a coisa melhorou, ele trai a esposa com a empregada, que ficou tão desgostosa, tadinha, que ficou doente. Mas eu não sei, está para vir um filme aí, O Jovem Marx, que é um filme cuja base vem da ideologia marxista. Então, provavelmente, ele vai ficar bem na fita do filme. O que eu estou querendo dizer para você, que eu não posso me casar com quem deseja me matar. Porque na essência, discute isso, é o que muitos irmãos não têm entendido. Como diz o Malafaia, os esquerdopatas. É que na essência, escute isso, na essência do marxismo, ele quer de fato o fim do cristianismo. Quando um país se torna de fato comunista, ele abomina o cristianismo. Vocês sabem, a China é comunista. Então, os parlamentares ou quem quiser fazer parte do governo, já disse isso aqui, tem que renunciar à fé. Porque o comunismo, ele prega o fim da religião. Porque a religião é o ópio do povo. Alô? Você está aqui? Então imagina um cristão sonhando com o comunismo, quando o comunismo, na sua essência, ele almeja o fim do cristianismo. Mas ele sonha então com uma ideologia socialista, quando na essência do socialismo está o fim do cristianismo. Porque Marx percebeu que no cristianismo a base capitalista era muito forte, ou no capitalismo a base cristã era muito forte. Então, se eu quero destruir o cristianismo, eu vou atacar o capitalismo. E aí ele resumiu tudo da seguinte maneira: é o patrão opressor, a elite, e o empregado oprimido, o proletariado e a classe dominadora, a classe dominante, como se todos os patrões fossem os demônios que sugam os empregados, e todos os empregados fossem marionetes que são expropriadas o tempo todo. Então o ideal é fazer uma justiça de forma que seja equilibrado, todos sejam iguais. O interessante é que na carta aos Romanos, no capítulo 13, Paulo vai dizer para que nós nos sujeitemos às autoridades. Ele não prega em nenhum momento uma revolução, assim como Jesus não prega a revolução, a não ser a revolução do amor. E Pedro, em uma de suas epístolas, ele diz para você ser submisso ao seu Senhor, mesmo ele sendo mau. Ou seja, a Bíblia não veio para combater um sistema econômico.
A Bíblia não veio para combater uma luta de classes. Paulo definiu, dizendo que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades. Então eu não transformo o mundo impondo um sistema econômico. Eu transformo o mundo através de Jesus. A verdadeira revolução do amor é Jesus. Quantos entendem? Então a igreja não foi chamada para pregar uma ideologia. A igreja foi chamada para ser de esquerda ou de direita, ser capitalista, comunista ou socialista. A igreja foi chamada para anunciar o reino de Deus. E aí, se no sistema, seja ele qual for, há injustiça, quando o reino de Deus é estabelecido, e o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, mais o quê? Justiça, paz e alegria. Então, quando o reino de Deus é implantado, é chegado o reino de Deus, o senhor de escravo, por exemplo, ele vai tratar esse escravo como filho. Ele pode alforriá-lo. Então, ele não veio para questionar o sistema econômico ou o político. Aliás, Jesus falou muito mais contra os religiosos do que contra os políticos. Alô? Você está aqui? Então a grande revolução não passa por um sistema econômico, mas por uma transformação de caráter, uma transformação na sua fé. E entenda, irmãos, não se engane. O comunismo e o socialismo, na sua essência, eles são anticristãos. Há um diálogo muito bonito, há uma teoria muito linda. Você não precisa ir longe. O socialismo está sendo implantado na Venezuela e na Bolívia. Vocês devem estar sabendo que milhares de venezuelanos estão atravessando a fronteira, estão invadindo o Brasil, fugindo do sistema socialista, porque ele é ditatorial. Ele não aceita opinião contrária. Você não pode pensar o contrário. Eles têm as próprias verdades que não podem ser questionadas, mesmo que a ciência e a Bíblia digam o contrário. A verdade deles é a suprema verdade. Você está aqui ou não? Então, o propósito da igreja não é implantar e nem se render às ideologias. Porque existem pastores marxistas, comunistas e socialistas. Mas no dia que a luz do Evangelho entrar de fato no seu coração e na sua mente, ele vai perceber o seu equívoco. Não estou dizendo que estão lá porque são maus. Estão lá porque estão equivocados. Ou se sabem da verdade, é porque são de fato tão mau caráter. Alô, você está aqui ou não? Então, número 1, eu disse aí que o propósito da igreja não é o quê? Dar esmola. Número 2, o propósito da igreja não é cumprir a expectativa do homem, porque vai muito mais além. O propósito da igreja não é pregar o quê? Ideologia. Sabe, Pedro e João olharam para aquele homem, e aí isso eu vou falar quando eu estiver falando do propósito em si. Eles olharam para aquele homem, ficaram assim, algum tempo, olho nos olhos. Eles deram um comando para aquele homem e Pedro pega na mão daquele homem. Sabe como se chama isso? Isso aponta para relacionamento. Eu estou dando a dica. Um dos propósitos da igreja é gerar relacionamento.
mas relacionamentos que te empurram para a casa do Pai, não te afastam da casa do Pai. Porque tem gente gerando relacionamento. O que aconteceu com ele? Vamos lá, e todo mundo foi para perto e viu o milagre que aconteceu na vida daquele homem. Aí eles começaram a olhar para Pedro e João. Aí Pedro, se fosse hoje, é o próximo. Vocês viram o que eu fiz? Deus, purifica minha vida. Não toque em mim, meu servo. Gente, por que vocês estão olhando assim para mim? Vocês estão pensando que eu sou alguma coisa? Imagine Pedro. Gente, eu não. Para com isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha o que diz. Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes. Vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Você sabe, eles estão dizendo, gente, é Deus, através de Jesus. Então, não sou eu nem João, a glória é de Deus. Foi Deus que fez isso. Qual Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Esse Deus que foi rejeitado por você, cujo filho foi rejeitado por você, foi Ele que fez isso. É como João, importa que ele cresça e eu diminua. Paulo disse: eu, o prisioneiro de Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glorificado seja Deus, glórias sejam dadas a Deus, porque Ele é digno, Ele é o único de receber louvor, adoração, soberania. Então, o propósito da igreja não é exaltar os homens, colocá-los em pedestais como deuses. A igreja do pastor fulano, a igreja do apóstolo tal, não, a igreja é de Jesus. A sua igreja não tem isso? Venha para a nossa igreja, porque o apóstolo, milagre repentino vai tocar na sua vida, o milagre repentino vai acontecer. A sua igreja não tem batismo com o Espírito Santo? Venha para a igreja do bispo, batismo de flash. Aí você fala: todo batizado será. E o homem é exaltado. Tem pessoas que vão na igreja e ela precisa ver a foto do homem lá. Se a foto do homem não tiver, essa igreja não serve. Nós estamos entendendo? Você pode até não concordar comigo, mas eu acho lindo demais o nome da Igreja Universal.
Porque onde você vai está escrito assim: Jesus Cristo é o Senhor. Igreja Universal do Reino de Deus. Alô? Eu não preciso que o meu nome esteja lá na frente, que a minha foto esteja lá na frente. Não sei fazer propaganda do livro, mas o nome que tem que ser exaltado é o nome de Jesus. Então a igreja não foi chamada para exaltar o homem. Eu não estou falando de honra e desonra, isso é um outro detalhe. Estou falando de exaltação, de glória. A exaltação, a glória tem que ser dada a Deus. Então a igreja precisa ser conhecida pelo seu verdadeiro governante. Ela precisa ser conhecida porque é a igreja onde Jesus está, porque é a igreja onde o Espírito Santo tem liberdade, é a igreja do Senhor. Infeliz é o pastor que tem a igreja nas mãos. A igreja não tem que estar na mão do pastor, a igreja tem que estar nas mãos de Jesus. Alô? A igreja não é de diáconos, ou de famílias mais importantes, ou mais ricas, ou mais antigas. Antigamente havia muito isso. Quem mandava na igreja era uma família X, ou o irmão que era empresário, ou o irmão que era da loja. Tinha vários outros da loja, do grau, 33 e daí vai. Não, a igreja é de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Por onde a igreja passar, Jesus precisa ser glorificado. Eu vi a história de um missionário, infelizmente não lembro os detalhes, mas uma história muito interessante. Ele foi para uma determinada tribo na África e não conseguiu desenvolver um diálogo com aquelas pessoas por meio da fala, a não ser de gestos, atitudes, ações. Ele não conseguiu compilar aquela língua, né, aquele dialeto, enfim. Mas ele era um homem cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. E ele então morreu ali. Passaram-se alguns anos, um outro missionário foi enviado para lá, e esse já tinha então conseguido se comunicar. E aí, quando aquele missionário então começou a falar de Jesus, as pessoas daquela tribo disseram assim: ele já passou por aqui. Digamos que o nome do missionário seja Bob. Ele já passou por aqui. Ele dizia que o nome dele era Bob. Ou seja, aquele missionário não conseguiu se comunicar perfeitamente, ou não se comunicar através da linguagem, através da língua, do dialeto, de um idioma, seja lá o que for. Mas ele conseguiu se comunicar através do amor. Ele revelou o amor de Jesus àquelas pessoas. E quando alguém foi anunciar Jesus ali, ele já esteve por aqui. Ele já esteve entre nós. E o camarada ficou, E começaram então a mostrar o legado do missionário. Por onde a igreja passar, essa deve ser a impressão que as pessoas devem ter.
Jesus passou por aqui. Uau! Ele passou por aqui. Às vezes nós abraçamos ideologias com tanta garra que abrimos mão da nossa fé. Permite aqui abrir um pequeno parênteses. Às vezes nós amamos um time de futebol, nos dedicamos a ele com tanto gás, tanta garra, nós discutimos, não pode, é o melhor, é o melhor. Vocês devem saber de pessoas que venderam propriedades, casa, apartamento, para acompanhar o time no exterior. A gente diz, eu troco disso, troco daquilo, troco de religião, troco de mulher, mas não troco do meu time. Igreja, não fomos chamados para exaltar os homens, no sentido de venerá-los, de adorá-los. Lembra de Paulo? Após sobreviver ao naufrágio, ele vai colocar um graveto na fogueira, aí Paulinho, teu xará. De repente, quem está lá no graveto? Uma víbora. A víbora, aí Paulo joga a víbora no fogo, e o pessoal começou a comentar, os aldeões, rapaz, isso é um fugitivo, sobreviveu ao naufrágio, mas os deuses vão matá-lo. Olha lá, foi picado por uma serpente, uma víbora. Aí Paulo, o tempo vai passando, o pessoal está esperando Paulo se estribuchar todo, começar a babar, tortar, cair. Aí quando não acontece nada com Paulo, eles, os deuses estão entre nós. Aí começa a querer adorar o Paulo. Aí Paulo fala de quem? De Jesus. Sou eu não, é Jesus. É Jesus. Louvado seja Jesus, glorificado seja Jesus, a honra é de Jesus, o poder é de Jesus, a glória é de Jesus. Então o nosso propósito não é dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, porque ele não é nem de uma coisa nem de outra, porque um rega, o outro planta, o outro colhe, e daí? Mas quem dá o crescimento é Deus, e é Deus que deve ser glorificado. Na igreja do pastor Lima, do pastor Carlão, do pastor Cadós, seja quem for, é a igreja de Jesus, porque todos nós iremos passar. Posso abrir o coração? Os irmãos falam assim, pode, pastor? Glória a Deus. Irmão, às vezes eu fico triste em pensar que tem irmãos que quando sabem que eu não estou na igreja, eles não vêm à igreja. Pastor, só devia ficar feliz. É verdade, você fica feliz porque se sente querido, se sente importante. Tudo isso é muito bom. É bom você ser reconhecido. Mas é muito melhor se você vir a esse lugar por causa dele. O pastor não vai estar lá não. Quem vai pregar? Não sei. Mas eu sei que ele vai estar lá. Glória a Deus. E sabe quando alguém fala assim, irmãos, pastor, esses dias, numa das minhas viagens, quando eu voltei, minha sogra falou para Adriano, olha, o pastor Amarildo pregou uma palavra lá, abençoada, poderosa. Eu, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, que bom.
Deus usou tremendamente. Pastor, esse outro pastor prega mais que o senhor. Glória a Deus. Eu não estou concorrendo com ninguém, porque no reino de Deus não há concorrência. Amém ou não amém? Porque tem pastor, quando sabe que alguém pregou bem, ele faz assim: você não prega nunca mais. Miserável vai querer tomar meu lugar, é ruim. Esse nunca mais prega. Rolou muito elogio. Esse miserável não vai pregar mais não. Você está aqui ou não? Bom, irmãos, eu vou ficar por aqui. E eu não sei se na próxima quinta ou domingo de manhã, provavelmente domingo de manhã, eu continuo essa palavra. Eu não entrei ainda no propósito da igreja. Eu disse o que não é o propósito da igreja. Então, a igreja não tem o propósito de quê? Dar esmolas. Eu não estou dizendo que ela não possa fazê-lo, mas ela não tem o propósito disso. Todos, repito, todos que foram alcançados pelo Evangelho pararam de pedir esmolas. Por quê, pastor? Porque sobre a igreja há uma unção de erradicação da miséria. Então Bartimeu mendigava, mas passou a ser um seguidor de Jesus. A capa de mendigo ficou. Esse cara era mendigo, mas nunca mais pediu esmola. Por quê? Porque foi liberto pelo Evangelho de Jesus Cristo. A igreja não tem o propósito de quê? Honrar a expectativa das pessoas. Enquanto as pessoas forem para as igrejas preocupadas com suas expectativas, elas não honrarão a expectativa de Deus, porque ela não está preocupada com a expectativa de Deus, ela está preocupada com ela. Será que nessa igreja tem classinha? Será que nessa igreja tem um aniversário? Será que tem isso, tem aquilo? Será que a igreja, o restaurante, o shopping, somos servos ou consumidores? A igreja não tem o propósito de pregar o quê? Ideologias. Não troca o evangelho por ideologias. Pastor, é errado ter um pensamento assim, o assado? Não estou dizendo que seja errado. Estou dizendo que o evangelho está acima de toda e qualquer ideologia. E o cristianismo, de fato, escute isso, vou repetir, não sei pela 10ª vez, e quantas vezes for necessário. O cristianismo, ele é compatível com qualquer sistema econômico, mas não é qualquer sistema econômico que é compatível com o cristianismo. Não sei se você está entendendo isso. O comunismo e o socialismo, eles não são compatíveis com o cristianismo. Eles não toleram o cristianismo. O oposto é verdadeiro. Entende? O oposto é verdadeiro. E por último, a igreja não tem um propósito de exaltar os homens. Outra coisa, antes de terminar, cuidado com o politicamente correto. Inclusive, o politicamente correto tem as suas bases. Uma de suas bases está exatamente aonde? No marxismo. Pastor, e o que é o politicamente correto? Eu não posso discordar de ninguém para não ofender. Eu não sei se alguém viu um videozinho seja no WhatsApp ou em alguma mídia social,
onde um grupo falava de fantasias que não deveria se usar no carnaval porque elas eram ofensivas, ou seja, eram politicamente incorretas. Alguém chegou a ouvir isso? Então, um exemplo: você não pode usar a fantasia de índio. Eu não estou fazendo apologia ao carnaval, estou dizendo assim, eu não vou e eu não gosto, só estou dando um exemplo do politicamente correto. Você não pode usar fantasia de índio porque os nossos índios estão sendo massacrados, e aí você está fazendo o índio, ele é estereotipado porque normalmente as pessoas usam o índio americano, então eu desrespeito ao índio brasileiro que não é respeitado, e etc, etc. Você não pode usar fantasia de mulher. O homem não pode se fantasiar de mulher porque é uma ofensa aos trans, aos homens trans. Então você não pode colocar fantasia de mulher. Você não pode se fantasiar de nega maluca porque é uma ofensa aos negros. E você não pode se fantasiar daquilo porque tudo é ofensivo. Quando tudo se torna ofensivo, sabe o que acontece? Eu anulo o profético e começo a viver do mimimi. Então o profeta também não pode falar, porque se o profeta falar, ofende. Então, em vez da pessoa se ofender com o pecado, ela se ofende com o profético. Em vez de se ofender com o pecado, ela se ofende com a verdade. E aí está escrito: não diga isso. Isso é politicamente incorreto. Então você precisa decidir de que lado você está, qual é a sua fé. Então não tenha medo de dizer a verdade, se essa verdade for da palavra, se essa verdade for de Deus. Mas é politicamente incorreto. Você decide se você será toda a vida politicamente incorreto, ou se você viverá à luz das Escrituras. Amém, irmão? A igreja não foi chamada para viver politicamente correto. Pecado é pecado, homem é homem, mulher é mulher. Deus criou macho e fêmea, e o que passa disso é gambiarra. Então, é a palavra. Os efeminados vão para o inferno, diz a palavra. Os adúlteros vão para o inferno. Os mentirosos vão para o inferno. Então a igreja não foi chamada para ser politicamente correta. Esse é um outro propósito. Mas a igreja é a expressão aqui do Deus vivo. Veio para revelar esse Deus tremendo, porque ele é o corpo de Cristo. E Jesus sim é a expressão do Deus vivo. Você está comigo? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Está preparando o teu coração, porque em breve nós vamos anunciar a nossa conferência, e ela vai por essa veia temática para esclarecer, servir também de uma espécie de antídoto aos nossos universitários que estão sendo vacinados contra a palavra, contra a cultura judaico-cristã, estão sendo vacinados com esse vírus do marxismo, do neoateísmo e de tantos outros ismos e idiotismos que existem por aí. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz e não volta vazia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós te louvamos e bendizemos. Pedimos que o teu Espírito Santo, que nos conduza a toda a verdade, continue nos iluminando, esclarecendo, dando-nos o entendimento, dando-nos o entendimento da tua boa, perfeita e agradável vontade. No nome maravilhoso e bendito de Jesus. Amém.
e amém. Você pode aplaudir o Eterno? Aleluia.